ministro Nunes Marques, embargante Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM, embargado Presidente da República e Congresso Nacional. Consta da memória do transcurso processual o seguinte: após o voto do ministro relator Nunes Marques, que rejeitava os embargos de declaração postos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e determinava a imediata certificação do trânsito em julgado do Acórdão I da tarde de 31 de março de 2024, o que foi acompanhado pelos ministros Alexandre Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino, o processo foi destacado pelo eminente ministro Dias Toffoli, isto na sessão virtual de 14 a 21 de fevereiro de 2025. Portanto, à luz do destaque, tem reinício o julgamento, nada obstante Sua Excelência, o relator e também os eminentes ministros que integram esse colegiado, atendendo sugestão do ministro que destacou, o ministro Dias Toffoli, nós ouviremos, tendo em vista que o voto do relator e relatório foram dados a conhecer, o eminente ministro Dias Toffoli irá, portanto, proferir seu voto nesta matéria e, em seguida, a palavra será devolvida ao relator. Com a palavra, o ministro Dias Toffoli. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, a ministra Carmen Lúcia, os eminentes colegas, o eminente relator desse feito que eu destaquei, ministro Nunes Marques, senhor vice-procurador-geral da República, senhores advogados, servidoras, imprensa, todos que nos acompanham. Senhor Presidente, inicialmente, eu ontem mesmo falei da importância da ritualística, mas a ritualística está sendo cumprida na medida em que o eminente relator e os colegas anuíram de já irmos diretamente, em razão de otimização do tempo e em razão de não haver sustentações orais, porque no caso, ministro Flávio Dino, já estamos em sede de embargos de declaração em embargos de declaração, ou seja, já estamos nos segundos embargos de declaração. O que, ministro Toffoli, o que para nossa tradição é até pouco, né? Outro dia eu peguei um caso que havia 8 embargos de declaração. Eu não sei se alguém já viu um recorde maior do que esse. Eu acho que sim, porque tem um meme que corre desde a época que eu fui presidente, que eu apregoei um feito que levou 3 minutos o pregão só do que é do recurso, sem o número, antes de chegar no número. Mas é a nossa processualística, a nossa ritualística. Então, mantendo ela e agradecendo ao eminente relator, os eminentes colegas, senhor presidente, e eu trago aqui uma leve divergência em relação àquilo que está no voto do eminente relator, mas Sua Excelência até vai ter, evidentemente, a oportunidade de ter a palavra, mas pelo que dialogamos, inclusive, está no corpo do voto as mesmas preocupações. Então eu vou à leitura do voto, porque eu penso que no final haveremos talvez aí uma concordância sem embargo, nos embargos dos embargos, de avançarmos ainda mais na questão colocada no processo. Digo eu então que trata-se de embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, contra acórdão e que o Tribunal Pleno rejeitou anteriores embargos de declaração. E adoto aqui o bem elaborado relatório do eminente ministro relator Nunes Marques, que apontou que a pretensão da embargante, apresentada em 53 páginas, pode ser sintetizada nos seguintes itens. 1. Nulidade do julgamento, quanto ao reconhecimento de força congente ao artigo 3º da Lei 9.876/99. 2. Nulidade dos votos proferidos pelo ministro Gilmar Mendes. 3. Apresentação de distinguishing entre o julgamento das ações diretas e o do tema 1102, com a indicação de precedentes ou normas que considerem uma medida liminar como jurisprudência dominante.
e a demonstração das razões pelas quais a mencionada decisão liminar teria prevalecido sobre um acordo de mérito. 4. Reunião das presentes ações com o RE 1.276.977, paradigma do tema 1102. 5. Instauração do procedimento de revisão de tema repetitivo na forma do artigo 103 do Regimento Interno. E 6. Preservação da revisão da vida toda, tema 1102, para os segurados que a requereram judicialmente até 21 de março de 2024. Pois bem, essa é a síntese dos pedidos. Na sessão virtual de 14 de fevereiro a 21 de fevereiro desse ano, votou o eminente relator por não conhecer dos embargos de declaração e determinar a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão primeiro, datado de 31 de março de 2024, acompanhado Sua Excelência, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino, e de destaque do processo para melhor apreciar a controvérsia. É um breve relatório e passo então, senhor presidente, a esclarecer desde logo que acompanha em grande parte o voto do eminente relator, ministro Nunes Marques. Peço bem apenas a Sua Excelência para divergir no que diz respeito à questão do overruling e conexo isso à questão da modulação dos efeitos da decisão. É de conhecimento de todos que o STF havia fixado em 2022 tese para o tema 1102, de repercussão geral, admitindo o que se chama de revisão da vida toda, naquela repercussão geral. Essa tese era, aliás, harmônica com a orientação que já existia no tema repetitivo 999, aqui todos os elementos de análise sob o ponto de vista de impacto, mas o mais importante aqui é a questão da segurança jurídica, né? E não haverá um impacto muito grande, inclusive, informalmente dialogando com a própria Advocacia Geral da União, não verifiquei maiores empecilhos, tanto que eu não vejo nem aqui na assistência à Advocacia Geral da União a contrapor aquilo que eu estou a votar, e eles tiveram ciência do que eu ia votar. Então eu digo isso de público porque, inclusive quando um tema é pautado dessa forma, sempre está presente aqui a Advocacia Geral da União ou diretamente alguém que falaria em nome daquela instituição. Então o voto que eu estou trazendo aqui é um voto que garante, ponto de vista daquilo que foi a decisão na ação direta, uma justiça àqueles que tiveram seus benefícios concedidos até determinado período pela justiça brasileira, do ponto de vista, inclusive, da tutela provisória, e, ao mesmo tempo, sem criar maiores embaraços, digamos assim, à responsabilidade fiscal do Estado brasileiro. Ministro Toffoli, só tenho uma dúvida quanto ao voto de Vossa Excelência sobre os honorários. O fundamento seria também proteção da confiança ou seria uma espécie de deferimento de justiça gratuita? Porque eu tenho receio sempre do precedente que a gente firma. E aí eu fiquei na dúvida, lendo o voto de Vossa Excelência. Então, veja bem, inclusive quando eu votei, mantendo a mesma posição, porque na repercussão geral eu fiquei vencido. Na repercussão geral se reconheceu a possibilidade da revisão da vida toda. Eu fiquei vencido. Houve a mudança de composição quando sobreveio a ação direta. E a ação direta, pela nossa tradição, tem preferência de terminar o julgamento em relação aos casos de natureza individual mesmo, com repercussão geral. E ali eu mantive a minha posição e aí se formou uma maioria. E só que não se modularam os efeitos. Quando eu votei, eu disse claramente aqui, nessa mesma posição que eu estou, que eu fazia um apelo à Advocacia Geral da União de não cobrar os honorários. De não cobrarem. E, inclusive, o Advogado-Geral da União anunciou isso publicamente e começou tratativas ainda com o Conselho da Justiça Federal, com a ministra, então presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, a eminente ministra Maria Tereza de Assis Moura. Só que isso ainda não se solucionou. E Vossa Excelência, que ocupou todos os cargos possíveis da humanidade, quanto aos valores a que se refere o item A
e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item B efetuados. Aquilo que já foi, ou seja, aquilo que já foi, já foi. Senão é repetição da repetição da repetição e aí não acaba nunca. Então essa é a minha sugestão que eu faço aos eminentes colegas. Esse é o processo que está levando a vida toda. Toffoli, pelas considerações e reflexão que considero muito importante e que merece mesmo uma atenção de todos nós. Apenas justifica a minha ausência inicial. Eu estava com a ministra Simone Tebet, já está em fase de elaboração da lei da LOA e portanto, alguns aspectos importantes do orçamento do Supremo Tribunal Federal me retiveram e reiterei a sua excelência o absoluto compromisso do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário Federal com a responsabilidade fiscal e com a preservação dos limites do arcabouço fiscal, mas apenas discutindo detalhes importantes que envolvem desde a segurança do tribunal até as questões de custeio geral. Só para justificar